Seminário virtual promovido pela Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e o Grupo de Trabalho Agenda 2030 debateu os indicadores de desigualdade, pobreza e fome apontados pelo 4º relatório Luz da sociedade civil sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil. Segundo os debatedores, os 3 temas se confundem. A gente sabe que a fome é um fenômeno que é determinado socialmente, né? E ele está intimamente entrelaçado com a pobreza e com a desigualdade. Inclusive, os índices que a gente tem para a fome, eles são muito próximos daqueles de extrema pobreza. Então, aquelas 15 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza são as mesmas pessoas que passam fome no Brasil hoje. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. O relatório brasileiro aponta 156 recomendações. Em várias áreas temáticas aparece a mesma sugestão: a derrubada da Emenda Constitucional 95, conhecida como o teto dos gastos. Todos sabem que o Brasil já vinha numa crise profunda, política, econômica, social, aguçada em função da própria pandemia, mas a gente já vinha com o desemprego aumentando de forma extraordinária até o final do ano. E uma das consequências é a Emenda Constitucional 95, que limita os investimentos nas áreas importantes para o povo brasileiro, como saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia. Cada vez mais somos muitos e diversos quem defende o fim do teto dos gastos. A grande mensagem da coalizão é que o teto dos gastos ele é insustentável, né? E que é urgente o fim do teto, né? O fim da Emenda 95, para que a gente possa avançar na proteção da população, ainda mais considerando o contexto da pandemia e do pós-pandemia, a retomada das políticas públicas estranguladas nos últimos anos, e também porque é fundamental entender o gasto público como fator de dinamização da economia. Então, esse é o entendimento da coalizão de que é fundamental, é urgente dar fim ao teto dos gastos, e este é o momento. Segundo os participantes, os indicadores de desenvolvimento sustentável estão retrocedendo com a política de cortes de gastos. O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar defendeu a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e de Agroecologia, e também conter o desmonte de políticas públicas nas áreas sociais. Nós temos que, além de frear o desmonte, não basta retomar os programas. Acho que esse que é o grande desafio que está colocado para nós. Para a gente cumprir dentro da Agenda 2030, porque se a gente tivesse vindo no mesmo ritmo que vimos em 2014, 2016, ou seja, já era um grande desafio. Então, como recuperar o tempo perdido? Para recuperar esse tempo perdido, não basta retomar os programas do jeito que eram. Com 55 milhões de brasileiros vivendo na linha da pobreza, o país acumula desafios a serem superados. 4 séculos de escravidão no nosso país. E, de fato, isso é muito explicativo do perfil de pobreza e desigualdade que nós temos no Brasil, que hoje configura aquilo que nós chamamos de racismo estrutural, porque em todos os indicadores sociais, os piores indicadores sociais, ali estão as pessoas negras, ali estão as pessoas, os quilombolas e os remanescentes, né, de povos que foram escravizados ao longo da história, né?